Tudo bem? Boa tarde a todos os funcionários do jornal Tribuna do Norte. É uma honra estar aqui conversando mais uma vez com vocês. Como combinado com a Silvia, nós continuaríamos aí fazendo a nossa formação com relação à parte gramatical, escrita e análise dos textos e tudo mais. E dentro desse contexto, nós acabamos optando por fazer vídeos, né, e gravações para que vocês pudessem aí organizar o tempo de vocês e estarem assistindo e também estudando, tirando dúvidas. E para a nossa aula de hoje, em específico, eu acabei optando, junto com uma amiga minha que nós trabalhamos juntas, em abordar especificamente a parte gramatical do uso de vírgulas, que eu acredito que é uma necessidade de todos nós sempre temos dúvidas, né? E para auxiliar e deixar isso ainda melhor, eu convidei essa minha amiga que é especialista nessa área, é uma revisora de textos, ela trabalha com editoras, né? E é uma pessoa maravilhosa, extremamente aberta e ficou super feliz com o convite de estar podendo passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Então, vocês hoje terão essa formação. Ela também se chama Camila, né? Mas é especialista na área de gramática e aí vai poder ajudar muito mais e utilizar em vários exemplos. Eu espero que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Mesmo assim, eu me coloco à disposição pelo WhatsApp. Então, a Silvia tem o meu contato. Qualquer coisa que vocês necessitem, entrem em contato ou deixem comentários. O vídeo, por conta do tamanho, eu acabei tendo que postar no meu canal do YouTube. Então, vocês vão receber o link do canal. Aí, se vocês puderem, lá nós vamos estar sempre colocando conteúdos. Mas se vocês puderem e quiserem, vocês podem ali estar fazendo os comentários ali no próprio canal mesmo, com as dúvidas de vocês, aquilo que vocês quiserem colocar e tudo mais, tá? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e tô por aqui sempre. Um abraço, bom trabalho para vocês. E parabéns, né? Esqueci de falar, parabéns pelo lindo trabalho que vocês têm feito no TN Online e no Jornal Escrito também. É o maior jornal, o maior veículo de comunicação da região. A gente sabe que é a maior plataforma e o que tem mais credibilidade também. Parabéns pela escolha dos conteúdos e tudo mais. Então vamos para nossa aula, porque hoje é o dia de aprender um pouquinho mais sobre o uso de vírgulas. Um abraço! Olá, aqui é a professora Camila e hoje nós vamos ter uma aula, né, uma breve aula com noções sobre vírgula, certo? Então, eu sou pedagoga, licenciada em letras, português e inglês, especialista em educação especial inclusiva e trabalho como revisora de textos acadêmicos desde 2014. Atualmente trabalho para editoras também, corrijo redações da grade Enem e atuo com revisão de materiais didáticos. Então, para essa aula de vírgulas, eu pensei em 9 lições de vírgula. A vírgula antes do E, vírgulas com as conjunções coordenativas, com as conjunções coordenadas, e no finalzinho, né, um caso de uma oração adjetiva. Na verdade, eu não quero me apegar aos termos, mas sim à prática, tá bem? Então, a primeira regra de vírgula, né? A vírgula é utilizada para separar elementos que exercem a mesma função na frase, né? Como assim? Então, nós temos aqui no primeiro exemplo, né? João, Clara, Lucas e Camila chegaram. Então, todos os termos destacados são sujeitos, né? São núcleos desse sujeito. Quem chegou, né? João, Clara, Lucas e Camila. Então, são separados por vírgula por exercerem a mesma função. Outro exemplo, comprei meias, calças, blusas e sapatos, né? Então, são todos objetos diretos, então são separados por vírgula. Normalmente, o último termo ele leva a conjunção e em vez da vírgula, né? Agora, é errado, né, não colocar o e? Não é errado, mas
Pela gramática, nós teremos uma outra ideia sendo passada, né? Comprei meias, calças, blusas, sapatos. Eu posso entender que eu comprei algo além do que foi dito, tá bem? Então, esse é um caso de vírgula que provavelmente você já utilizaria. O segundo caso é separar local de data, né? Que é aquele cabeçalho que a gente costuma escrever desde a infância. Então, vamos pensar em um lugar em que gostaríamos de estar, né? Londres, vírgula, 30 de agosto de 2021. Muito simples, né? Terceiro caso. Pouca gente utiliza, mas é um caso de vírgula obrigatória também. Então, isolar vocativo. Vocativo vem do latim vocare e significa chamamento. Então, vocativo é tudo aquilo que você chama. Por exemplo, filho, cadê você? Cadê, filho, você? Cadê você, filho? Então, independentemente da posição em que o vocativo, em que esse chamamento estiver, ele deve ser isolado por vírgulas. Amor, não encontrei o celular. Então, do que você está chamando a pessoa, de amor, né? Parabéns, querido, ou parabéns, Luísa, né? Separado por vírgula. Quarto caso, isolar um aposto explicativo. Então, o aposto, ele é uma explicação sobre algo que foi dito, né? Então, Maria, a professora, está aqui. A professora é uma explicação de quem é Maria. Mário, um famoso político, ganhou na Mega Sena. Inclusive, na verdade, acabei de reparar aqui, Mega Sena, né, apesar de não estar nos canais oficiais escrito dessa forma, seria escrito assim, tá bem? Com os dois S duplicados. O prefixo mega diante de uma palavra iniciada em S ou em H, ele vai ter a letra duplicada e será junto. Quando se tratar de uma explicação de um termo anterior, então vai colocar uma vírgula antes e depois dessa explicação. Para quinto caso, né? Para isolar expressões reforçativas ou explicativas. Então, vou às 10 horas, ou melhor, às 11. Ele disse que está doente, isto é, não virá mais. Ela estudou muito, ou seja, tem chances de passar, chances de ser aprovada. 498 alunos foram aprovados, vírgula, minto, vírgula, 499, ou o digo também, né? Então, esses são casos comuns, mas que precisam de uma vírgula, obrigatoriamente. Sexto caso, isolar orações intercaladas. Então, aqui é mais comum num contexto literário, né? Poderia ser também travessão, tá? Travessões aqui. Eu pensei comigo, prefiro ficar. Ou também pode ser vírgula. Sétimo caso. Então, a vírgula é utilizada para isolar orações subordinadas adverbiais deslocadas. Não é necessário saber essa terminologia. O que é preciso saber é que orações subordinadas adverbiais, elas indicam circunstâncias, indicam 9 tipos de circunstâncias. E quando esses trechos das circunstâncias são deslocados da ordem natural da frase, haverá vírgulas obrigatoriamente. Então, os 9 tipos de conjunções são causal, ideia de causa, consecutiva, ideia de consequência, concessiva, ideia de concessão, de exceção, condicional, ideia de condição, conformativa, ideia de acordo, de um combinado, comparativa, de comparação, proporcional, temporal, de tempo e final, de finalidade. Então, um macete, né, para lembrar dessas 9 circunstâncias seria lembrar que são 6C, né? 6 começam com a letra C, PTF, proporcional, temporal e final. Então, vamos aos exemplos de cada uma, tá? Então, as orações subordinadas adverbiais, por indicarem circunstância, devem vir no fim da frase na ordem natural. O que é a ordem natural da frase, né? Na língua portuguesa, a ordem natural de uma frase é sujeito, verbo, complemento, né? Dentro desses complementos aí as circunstâncias, né? Complemento,
e circunstâncias. Então, quando há essa ideia de concordância e você passar para frente, você tira lá do final da frase, passa para outro trecho da frase, é obrigatório que se coloque uma vírgula, tá? Que seja isolada, na verdade, por vírgulas. Então, a primeira, né? A causal. Então, na ordem natural. Ela está passando mal porque bebeu muito. Então, o sujeito ela está passando, o verbo mal, complemento, porque bebeu muito, né? A causa. Então, se nós fôssemos deslocar, ou seja, trazer para o início, porque bebeu muito, ela está passando mal. Então, aí para isso eu preciso dessa vírgula, tá? Não seria errado colocar ela está passando mal, vírgula, porque bebeu muito. Mas não é uma vírgula obrigatória. Obrigatório é realmente quando há esse deslocamento. O segundo tipo, na consecutiva, ela não pode ser deslocada, né? Porque a consequência costuma vir mesmo uh, depois, na segunda oração. Mas é uma vírgula opcional. Conversou tanto que foi retirada da sala. Conversou tanto de modo que foi retirada de sala. Então, essa vírgula ela é opcional, né? De modo que foi retirada de sala, vírgula, conversou tanto. Então, essa inversão não é possível, somente na consecutiva. Na concessiva, então, nós temos uma ideia de exceção. Ela é muito feliz, embora não tenha casa própria. Ordem direta. Ordem natural da frase. Vamos inverter. Embora não tenha casa própria, vírgula, ela é muito feliz. Então, a vírgula é obrigatória quando sai da ordem natural. Apesar de estar chovendo, vou à praia. Como seria a ordem natural? Vou à praia, apesar de estar chovendo. Então, a vírgula, ela não serve para simplesmente marcar pausas da nossa fala, né? Ela é um elemento sintático, ela é um marcador sintático. Ou seja, ela separa em blocos organizados como a frase deve ser. A ideia de condição, né, nas orações condicionais, é um exemplo muito intuitivo, em que dificilmente alguém não colocaria uma vírgula, né, na ordem inversa. Também podemos chamar assim essas orações deslocadas. Então, se eu fosse milionária, eu compraria um banco. Eu compraria um banco se eu fosse milionária, não há vírgula obrigatória. Invertendo, se eu fosse milionária, vírgula, eu compraria um banco. Se eu pudesse, vírgula, eu viajaria hoje. A conformativa tem uma ideia de combinado, estar de acordo com algo, né? Então, iremos à festa conforme combinamos ontem. Conforme combinamos ontem, vírgula, iremos à festa. Conforme combinado, vírgula, segue o orçamento, né? Uma frase bem comum aí em e-mails. Comparativa. Ele fala tal qual o tio, né? Assim como o tio. Tal qual o tio, vírgula, ele fala. Não é tão comum, né? Mas é possível. Ela se torna interessante à medida que estuda. Ordem natural, ordem inversa, à medida que estuda, vírgula, ela se torna interessante. À medida que não existe a medida em que, para indicar proporção. Existe na medida em que indica explicação, mas à medida que indica proporção. Não à medida em que, lembrando. Atemporal, né? A oração adverbial temporal. Ela é uma das mais utilizadas e as pessoas acabam esquecendo de assinalar com a vírgula. Então, sempre que a frase der uma ideia de tempo, né, e você puder substituir por quando, será temporal. Então, ele me olhou assim que cheguei. Invertendo, assim que cheguei, ele me olhou. Ou quando cheguei, ele me olhou. Então, esse quando, essa ideia de tempo, né? Quando for deslocado, traz a obrigatoriedade da vírgula. Todos ficaram admirados quando ele saiu. Quando ele saiu, vírgula, todos ficaram admirados. Adjunto adverbial, né? Então vamos fazer um parênteses aí nessa questão do tempo.
A oração, né, subordinada adverbial temporal é assim chamada porque oração, nós temos um segundo verbo, né? Então, assim que cheguei, um verbo, ele me olhou. Temos dois verbos, portanto, duas orações. Uma oração principal, ele me olhou, e o assim que cheguei, uma oração subordinada, ou seja, que não tem sentido sozinha, ela é dependente de uma outra oração para ter um sentido completo. Assim que cheguei, não tem sentido, né? Então, assim que cheguei, ele me olhou. Porém, né, nós temos os adjuntos adverbiais, que são ah, composições de advérbios que possuem essa ideia de circunstâncias. Então, a vírgula é obrigatória quando há um adjunto adverbial com três palavras ou mais. Então, quando temos um adjunto adverbial composto de três ou mais palavras, ele deve ser isolado por vírgulas. Então, toda vez que o adjunto adverbial, ou seja, a expressão que exprime circunstância, tiver três ou mais palavras e for deslocada, né? Estiver lá no fim da frase, após os complementos, né? Junto às circunstâncias, a vírgula será obrigatória. Caso contrário, ela será facultativa. Então, menos de três palavras, vírgula facultativa. De manhã, Jonas recebeu uma mensagem. Qual seria a ordem natural dessa frase, né? Sujeito, verbo, complemento, circunstância. Então, Jonas recebeu a mensagem de manhã. Invertendo de manhã duas palavras. Não é obrigatória essa vírgula. Por questão de ênfase, você pode colocar, mas não é obrigatório. Então, de manhã, coloca ou não, né? Vírgula. Jonas recebeu a mensagem. Outro exemplo, facultativo. Naquele dia, todos foram avisados. Então, duas palavras, não há essa obrigatoriedade. Em que caso há obrigatoriedade? A partir de três, tá bem? Então, hoje em dia, vírgula, as pessoas estão impacientes. Um adjunto adverbial temporal. A oração subordinada adverbial final, ela tem uma ideia de finalidade. Comprei um vestido a fim de ir à festa. Comprei um vestido para ir à festa. Invertendo, a fim de ir à festa, vírgula, comprei um vestido para ir à festa, finalidade, vírgula, comprei um vestido. Lembrando que esse a fim de é separado, tá bem? A fim de finalidade, separado. A fim junto, somente o a fim de afinidade. Oitava lição, então, nós temos que isolar a vírgula utilizada para isolar orações reduzidas. Então, vamos com calma. Não é necessário saber o que é uma oração reduzida, mas eu preciso trazer esse conteúdo para que você consiga identificar o formato dessa oração, tá? Então, a oração reduzida, por que ela se chama reduzida? Porque há uma que é desenvolvida, que é a que nós estávamos vendo até o momento. A reduzida, ela indica as mesmas circunstâncias que as adverbiais indicam, mas ela é reduzida porque não tem a conjunção. Elas terão um verbo ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. No infinitivo, quando termina em ar, er, ir, or. No particípio, terminado em ado e ido. E no gerúndio, terminado em NDO. Então, toda vez que você vira uma estrutura parecida com essa, haverá vírgula. Finalizado o trabalho, vírgula, foi para a festa. Esse finalizado trabalho, ele tem a mesma ideia de quando finalizei o trabalho. Só que aí nós não temos o quando, né? Então, essa é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Precisa saber disso? Não. Precisa apenas identificar finalizado o trabalho, que aqui há uma circunstância de tempo e que esse finalizado, né, terminado em particípio, então leva vírgula. Continuando, né, o governo tomou medidas radicais, gerando descontentamento. Esse gerando é uma oração, né, gerando descontentamento, uma oração subordinada adverbial
Consecutiva, né? Então, o governo tomou medidas radicais e a consequência foi gerar descontentamento. Consecutiva reduzida de gerúndio, né? Gerando termina em NDO. Então, sempre que o gerúndio, particípio ou infinitivo gerar uma ideia de consequência, haverá vírgula por ser uma oração reduzida, tá? Então, pergunte-se se há alguma das 9 circunstâncias: comparativa, condicional, concessiva, causal, e se há gerúndio, particípio ou infinitivo. E a última lição é: a vírgula é utilizada para omitir termos. Aqui há flores, lá pedras, lá, vírgula, pedras. Essa vírgula, ela está no lugar do verbo haver. Então, ela evita a repetição. Aqui há flores, lá há pedras. Lá, vírgula, pedras. Está omitindo o a, né? De haver. E quando não usar a vírgula, considero até mais importante do que quando utilizá-la, né? Quando não usar. Então, não se separa sujeito de predicado com vírgula. É muito comum vermos em frases motivacionais, né? As pessoas imagino que façam uma pausa para essa para frase e acabam sinalizando com vírgula, mas não deve ser colocada. A vida parece uma corda bamba. Ser feliz é o sujeito, ser feliz é questão de persistência. Então, se fôssemos colocar, né, no plural, as vidas parecem cordas bambas, por exemplo. O sujeito, como saber quem é o sujeito? É quem modifica o verbo. Então, se nós colocarmos as vidas, obrigatoriamente deveria ser parecem, né? Então, este é o sujeito. Identificou o sujeito, não separá-lo com a vírgula. Por exemplo, aqui, Dona Maria e Senhor João são os melhores funcionários da escola. Quem são os melhores funcionários da escola? Dona Maria e Senhor João. Portanto, não deve haver vírgula entre o sujeito e o verbo. Tá? É diferente daquele caso do vocativo, em que há um chamamento, certo? Aqui eles são sujeito. Segundo caso, onde não se deve utilizar a vírgula, não se separa verbo de complemento com vírgula. Muito simples, provavelmente você não colocaria nesse caso, né? Preciso de você. Não há vírgula entre esse verbo e o complemento. Vírgula antes do e pode, deve, em 3 casos, tá bem? Quando há um polissíndeto. Poli são várias, síndeto conjunção. Então, quando há várias conjunções, deve ser separado por vírgula. E cantou, conjunção aqui, no caso e, né? E cantou, vírgula, e dançou, vírgula, e brincou. Segundo caso de vírgula antes do e é quando o sujeito que vem antes do e é diferente do sujeito que vem depois. Então, João ama Luísa, vírgula, e Gustavo ama Isabela. Então, qual é o sujeito da primeira frase? Quem ama Luísa? João. O primeiro sujeito é João. Na segunda frase, quem ama Isabela? Gustavo. Então, sujeitos diferentes, vírgula, obrigatoriamente antes da letra E, da conjunção E. E o terceiro caso é o E adversativo, quando esse E é sinônimo de porém. Ele disse que viria, vírgula, e não veio. Não havia uma expectativa que ele viria, mas não veio. Porém, não veio. Agora, as conjunções coordenadas, né? Nós temos alguns tipos. O primeiro deles é adversativa. As adversativas é aquela ladainha que todo mundo já fala, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, elas são virguladas. Então, você não vale nada, vírgula, mas eu gosto de você. É uma oposição. Ele costuma ser muito educado, vírgula. Não o foi hoje, vírgula, porém. Então, quando há esse deslocamento, né? Deve ser separado por vírgula. Ele costuma ser muito educado, vírgula, porém não o foi hoje. Quando está no início da frase,
Essas conjunções adversativas, com exceção do mas, levam vírgula depois. Então, não se deve colocar depois do mas, por ser uma conjunção de corpo pequeno, apenas 3 letras. Então, não sei o que dizer, mas quem disse que eu deveria saber? Então, nesse caso, não há vírgula. Se fosse contudo, quem disse que eu deveria saber? Há vírgula. Tá bem? Por ser de corpo pequeno. Contudo, vírgula, eu gosto dele. As coordenadas aditivas, elas são virguladas com exceção do e. Ele não só falou, vírgula, mas também não só faltou, vírgula, mas também não deu explicação. Ele não disse que faltaria, nem deu explicação. Então, são ideias que estão se somando, porém, não é, nós estamos utilizando exatamente a conjunção e. Se fosse a conjunção e, ele faltou e não deu explicação, não haveria vírgula antes desse e. Mas nós estamos utilizando outras conjunções, portanto, é virgulado. As alternativas, então, uma ideia de alternância ou de exclusão são todas virguladas. Ou você vai, vírgula, ou você fica. Ora você me chateia, vírgula, ora você me alegra, quer você queira, vírgula, quer você não queira, eles viajarão, seja no pessoal, vírgula, seja no profissional, ele é um exemplo. E pensando nos contextos formais, é interessante também que não seja utilizada uma outra forma quando você usa o seja, né? Seja isso ou aquilo. Não, seja isso, vírgula, seja aquilo. E as conclusivas, portanto, dessa forma, logo então, serão virguladas. Fica claro, vírgula, portanto, que o governo deve fazer mudanças. Quando é no início da frase, a gramática ela não é taxativa nesse sentido. Portanto, fica claro que o governo deve fazer mudanças. Porém, é elegante utilizar essa vírgula sim depois da conjunção conclusiva. Porém, se ela estiver deslocada, sempre haverá essa vírgula ou entre vírgulas, né, no meio da frase. E as explicativas sempre virguladas, né? Pois que, porque, coloque um casaco, vírgula, pois vai chover, vírgula, que vai chover. Então, aqui nesse caso, o que é sinônimo de pois. E, para finalizar, a diferença da oração restritiva da oração explicativa. Como assim, né? Nós temos orações adjetivas. São orações que elas possuem a mesma função de um adjetivo, ou seja, elas qualificam, elas dão uma característica para outra oração, né, para a principal. Então, a professora que está sempre animada ganhou muitos mimos. Entre vírgulas, esse que está sempre animada está explicando como é a professora. Então, exerce a função de aposto que nós vimos anteriormente, uma explicação de quem é aquele termo que já foi falado, né? E quando não há essa vírgula, a professora que está sempre animada ganhou muitos mimos. É uma oração restritiva, é como se nós pensássemos num grupo de professoras e eu só estou falando de uma específica. Um outro exemplo, né, bem mais ilustrativo, seria: os homens que são fiéis vivem mais. Quando eu coloco as vírgulas, né, sendo explicativa, eu estou dizendo que todos os homens são fiéis. Então, essas vírgulas, elas trazem a função de aposto. Os homens que são fiéis, então todos os homens são fiéis, vivem mais. Agora, quando eu não coloco, eu estou dizendo os homens que são fiéis vivem mais. Existem homens fiéis e existem homens infiéis. E os que são fiéis vivem mais. Então, é esse o conteúdo que eu gostaria de compartilhar hoje com você. E eu tenho um Instagram de revisão. Caso haja alguma dúvida, eu me coloco à disposição também. K Colombos Revisa. E pensando aqui, né, num apanhado geral
de regras de vírgula. Eu sei que é muito conteúdo para pouco tempo, mas eu espero que eu tenha te ajudado a sanar algumas dúvidas, a parar algumas arestas, né? Mas estou à disposição para revisão, para tirar dúvidas. Lembrando que a pontuação é a cereja do bolo, né? É preciso ter conhecimentos gramaticais prévios para que seja possível realizar essa análise sintática, conhecer os termos da oração, para que se possa colocar as vírgulas de forma adequada, tá bem? Então, são essas as minhas contribuições de hoje. Eu agradeço, muito obrigada e até uma próxima.